Opa, pessoal do canal, continuando nossos vídeos sobre sociônica, hoje eu vou dar início e abordar, o tema dos elementos informacionais da teoria sociônica, que são elementos que compõem as funções que eu falei um pouco no vídeo anterior. Agora, falando sobre os elementos, eu vou abordar a SE e a SI, a SE e a SI, a TE e a TI e, por fim, a NE e a NI. Vocês podem notar que as nomenclaturas são bem semelhantes da tipologia neo-jungiana, no caso o MBTI. Isso é porque ambas, sociônica e MBTI, elas são meio que ciências irmãs e ambas foram inspiradas nas funções de Carl Jung. Aqui existem diferenças entre essas duas tipologias, que no caso vocês vão ver ao longo do vídeo, enquanto eu for explicando as funções. Se você já conhece um pouco ou até bastante de MBTI, você vai ver que tipo a SI da sociônica e a SI da Myers-Briggs, né, do MBTI, são bem diferentes. Enfim, espero que gostem e vamos pro vídeo. Os elementos informacionais, eles podem ser divididos em julgamentos racionais ou percepções racionais. Os elementos racionais, eles podem ser descritos como uma declaração normativa sobre o que uma pessoa pensa ou sente, ou seja, é algo totalmente subjetivo. Os elementos irracionais podem ser descritos como uma declaração descritiva sobre o que está ou não fisicamente presente. Além disso, os elementos eles podem estar divididos em elementos extrovertidos e elementos introvertidos. De forma resumida, os elementos extrovertidos eles buscam expandir a informação e coletar informação. Essas são as duas naturezas, expandir e coletar. Já os elementos introvertidos, eles processam a informação já coletada e filtram para saber o que é útil e o que não é. Ou seja, eles pegam a informação já coletada e meio que fazem um filtro dela para poder saber o que é útil ou não para o indivíduo. Elementos de sensação: sensação introvertida e sensação extrovertida. A sensação introvertida, também chamada de sensação branca na sociônica, é um elemento que se resume em conforto. É por causa que a sensação introvertida ela meio que procura internalizar sensações sentidas pelo indivíduo e meio que processar essas sensações internas para descobrir se aquele objeto é confortável, é estável para ele ou não, né? Muitas vezes a SI ela é representada por estética, conveniência, qualidade de vida, fluxo, satisfação e conforto. A palavra central que define a SI é o conforto. Que muitos usuários de SI base, que vocês vão ver quando eu fizer vídeo sobre eles têm uma maior necessidade de vivenciar em todos os detalhes um objeto. Por exemplo, uma cadeira. Ele vai lá, o usuário de base ele vai lá, vai sentar naquela cadeira, ele vai internalizar todas as sensações vindas daquela cadeira, né, do ambiente concreto em si, e vai julgar se aquilo é confortável ou não para ele, se aquela cadeira que ele está sentando é confortável ou não para ele, e podendo até mesmo impor essa sensação que ele sentiu a outras pessoas, falando tipo, como aquela cadeira é desconfortável, por exemplo. Falando, não senta naquela cadeira que ela vai quebrar, ela tá desconfortável, eu me sinto desconfortável
sentando naquela cadeira, tendo uma reação física individual, né, do indivíduo. Ou seja, ele lembra daquelas sensações e pode até mesmo tentar evocar essas sensações em outras pessoas. Por exemplo, um pintor, sabe? Um pintor, ele vai lá, o disse base, né? Ele vai lá, ele pinta uma obra baseada nas sensações introvertidas que ele sentiu daquele lugar específico, né? Que ele lembra, por exemplo, ele vai fazer de um castelo em ruínas, assim, que ele já visitou. Ele lembra daquele castelo, ele sente as sensações vívidas que ele teve quando ele estava naquele castelo, internalizou, processou e tentou passar essa sensação que ele sentiu na pintura que ele fez para outras pessoas poderem sentir aquela mesma sensação que ele sentiu, sendo a principal forma de perceber e definir estética, conforto, conveniência e prazer. Acreditando que os objetivos daquela pessoa, dele, né, em si, devem se adequar às necessidades intrínsecas das pessoas, no caso os SI bases, em vez de serem moldados pelo mundo externo, né, pelas suas restrições e exigências. Se eles não gostarem ou se aquilo estiver desconfortável para eles. E no geral são bem pacíficos e evitadores de conflito, né? Se isso for ameaçar o conforto deles, a estabilidade do ambiente em si, que eles estão sentindo, né? A estabilidade interna deles. Agora falando da sensação extrovertida, a SE, também chamada de sensação negra, ela é um elemento que percebe informações sobre o que pode ser chamado de energia cinética dos objetos. Um exemplo é informações sobre o quão organizado uma pessoa ou mobilizado uma pessoa é, sua energia física e poder e sua capacidade de fazer uso de sua força de vontade ou posição, ou até mesmo exercer a sua força de vontade em oposição para outros, ou seja, impor sua força de vontade nos outros. Essa percepção, ela implica a capacidade de saber quais reservas de energia cinética as pessoas possuem e quão útil elas podem ser para realizar coisas. Define a capacidade ou incapacidade do indivíduo de exercer sua força de vontade e energia em oposição à vontade e energia de outras pessoas. Ou seja, a SE ela pode ser resumida em dois tipos de palavras, né? Que no caso são força volitiva e a energia cinética das pessoas, força de vontade em si. Quando a SE ela tá na base, o indivíduo possui grande força ou vontade excepcionais, sendo um organizador nato de qualquer coisa e tem a capacidade de mobilizar as pessoas para atingir um objetivo. Ou seja, além dela poder organizar os objetos de forma bem mais consciente, sabendo as energias, né, a energia cinética de cada objeto, ela também é muito boa para mobilizar e gerenciar pessoas, no geral. Também podendo saber a capacidade, ou seja, o poder, a força ou a influência necessária ou latente que ela necessita para alcançar o objetivo. Tanto que os tipos com um SC na base, eles ficam muito mais confortáveis com um comportamento direto, que visa causar um impacto imediato, podendo ser percebido por outros tipos, né? Principalmente por pessoas que não valorizam a SE como algo rude, resultando em uma atmosfera mais intensa, tanto que é perceptível as diferenças, porque a SI ela não busca impactar ou impor sua vontade ao outro, é algo muito mais pessoal, sabe? E ainda mais se a pessoa que está sendo imposta, ela está desconfortável com aquela situação, mas se não vai fazer isso. Ela vai apenas coletar dados sensoriais introvertidos, né? No caso pessoal mesmo dela, e no máximo ela vai dar um conselho, sabe? Já a SE não, a SE ela vai impor sua vontade e meio que fazer de tudo para alcançar esse objetivo.
impondo sua vontade, né, no caso. Tanto que, ao contrário da SI, que trata da experiência sensorial subjetiva, quão intensa ou agradável ela é, uma pessoa que valoriza muito a SE vem à vida como uma espécie de pistas de obstáculos, cheia de adversidades e desafios que deve ser superada e conquistada, gostando até mesmo de testar sua vontade em situações desafiadoras, né? Mas lembrando, a SE ela não deve ser pensada de forma simplista em termos de força física. Ela realmente explora a energia volitiva de uma pessoa. Então, necessariamente, a pessoa não tem que ser literalmente forte, né? Para ela ter meio que exaurir uma energia volitiva maior. Não, depende muito dos termos, porque é muito mais questão de força de vontade, não de força física. Se trata mais de como uma pessoa impõe sua força de vontade e energia sobre as outras, ou enxerga a capacidade ou a incapacidade de outras pessoas em exercer a sua própria força de vontade. Posso não ter um cérebro, senhores, mas eu tenho uma ideia. Elementos de intuição. Intuição extrovertida e intuição introvertida. A NE ela é chamada de intuição extrovertida, ou também pode ser chamada de intuição negra na sociônica. A NE ela pode ser dita como potencial ou possibilidades. Essas são as duas palavras centrais para definir a NE. Pois ela meio que consegue, através de conceitos abstratos, transformar todos esses conceitos que ela absorveu mentalmente em novas ideias, novas possibilidades, novos começos, oportunidades, entre outras coisas. Ou seja, ao invés de elas centrarem em apenas uma ideia e ainda duvidar dessa ideia, como seria com a NI, eles preferem meio que desmantelar essa ideia toda, sabe? Tipo, espalhar essa ideia. E achar diferentes formas de utilizar essa ideia, esses conceitos, tudo aquilo que ela absorveu, no caso. Tanto que tipos com NE, que valorizam, né, NE, preferem experimentar uma oportunidade em vez de considerar todas as maneiras possíveis pelas quais ela não poderia funcionar. Ou seja, eles não se importam se aquela ideia vai ou não funcionar. Eles apenas querem divergir, eles querem pensar naquilo. Agora, se vai funcionar ou não, muitas vezes eles não se importam realmente. O prazer está em explorar essas ideias, essas novas possibilidades que foram geradas. Não necessariamente vivê-las, mas se pensá-las. Ou seja, a NE é muito mais sobre a energia potencial dos objetos, ao contrário da SE, né, que é a energia cinética dos objetos. Por exemplo, a NE ela coleta informações sobre as habilidades físicas e mentais e o potencial de uma pessoa, dando uma percepção e a capacidade de compreender a estrutura dos objetos e fenômenos e aprender seu conteúdo interno, também determinando a capacidade ou incapacidade de uma pessoa de ver a energia potencial real do ambiente. Agora, falando sobre a NI, intuição introvertida, ou também podendo ser chamada de intuição branca na teoria sociônica. O aspecto central da NI são associações conceituais entre fontes de informações, ou seja, saber como algo eventos ao longo do tempo, meio que é relacionado muito ao tempo. É como se fosse uma espécie de timeline, onde ela sabe que evento X vai causar Y, evento Y no caso. Como se ela pudesse ver além, ela conseguisse ver o desenrolar futuro daquela situação, saber o que vai acontecer no caso. Refletido profundamente nos padrões e tendências por trás dos acontecimentos. Meio que isso acaba até resultando numa sensação de saber como as coisas vão desenrolar e acontecer no futuro. E a capacidade de previsão, né? Quando algo irá acontecer. Tanto é que tipos que têm a NI na posição de liderança, né? Tipo, valorizam muito a NI. Elas possuem habilidades estratégicas
inatas e é capaz de escolher os momentos mais adequados para as diferentes atividades. Ele define a capacidade ou incapacidade de uma pessoa de prever e planejar o futuro e evitar todos os tipos de problemas, evitar tomar decisões erradas e aprender com experiências passadas. E só para adicionar um pouco mais sobre a NIE, os tipos que possuem ela com uma função muito alta, eles não se preocupam tanto em perceber o presente, tanto que muitos deles acabam desenvolvendo imagens mentais, tendo pouco tempo para viver o momento ou aproveitar ao máximo o presente. Eles sempre gostam de ter em mente um plano específico de como sua vida se desenvolverá no futuro. Um plano a longo prazo, digamos assim. Funções de pensamento: lógica extrovertida e lógica introvertida. A TE, ou lógica extrovertida, também podendo ser chamada de lógica negra na sociônica, ela percebe informações sobre atividades físicas, ações de objetos animados e inanimados, e essa percepção que ela gera fornece a capacidade de dar sentido ao que está acontecendo. Ou seja, podemos entender a TE como uma forma do uso da energia cinética nos objetos. A TE pode ser resumida em eficiência, otimização e procedimento, métodos, produtividade. São várias das palavras que podem resumir o pensamento extrovertido. A TE ela também seleciona de forma pragmática as informações mais úteis e relevantes sobre um problema, encontrando uma maneira de resolvê-lo e otimizando o processo para funcionar com mais eficiência. A TE também ela enxerga muito um objeto ou uma pessoa eficaz, né? Objetos e pessoas como eficaz ou não, sabe? E tentando meio que reduzir as consequências daquele objeto ou as implicações negativas daquela pessoa. Por exemplo, pega um óculos. Um óculos ele tem como função, né, melhorar sua visão. Já que você está com problema de visão, ele meio que acaba resolvendo esse seu problema. Se não resolvesse, aí sim a TE ela veria essa infuncionalidade do objeto e tentaria meio que aprimorá-lo, sempre em busca de otimização através de procedimentos. Ela ia otimizar aquele óculos, ou no caso ia consertar, para ele funcionar de uma forma melhor e gastando menos energia da pessoa em si, gastando o mínimo de energia possível para poder melhorar aquele objeto, para poder otimizar. Lógica introvertida, ou também chamada de pensamento branco, pode ser também descrito como estrutura, sistemas, categoria e consistência, ou até mesmo organização. A lógica introvertida, a TI, é associada à capacidade de reconhecer consistência e coesão lógica, gerar e aplicar classificações de sistemas, organizar a compreensão sistemática e conceitual, e ver as conexões lógicas entre as coisas, incluindo até mesmo semelhanças lógicas, diferenças e correlações, por meio de sentimentos instintivos de validade, simetria e até beleza. É como se fosse o bom senso, na medida em que se baseia nas expectativas da realidade através de compreensão um tanto pessoal, embora explicável, das verdades gerais e como elas se manifestam. Ou seja, os tipos que possuem TI valorizada, elas questionam muito a consistência de crenças que são tidas como certas na vida cotidiana. Elas preferem muito mais ter sua própria forma de pensar, através dos próprios julgamentos e experiência que elas têm, em vez de confiar em autoridades externas para obterem conhecimento, que utilizam apenas como último recurso. Elas também respeitam pessoas que já têm opiniões claramente estabelecidas e internamente consistentes, acreditando que um sentimento de certeza interna é necessário para se orientar na vida.
Para os tipos que valorizam a TI, os padrões pessoais de verdade são mais confiáveis do que o consenso público. Tanto que eles não curtem muito as visões extremamente pragmáticas, superficiais e tentam limitar a discussão pública de questões práticas mundanas. Eles são especialmente sensíveis a informações redundantes. Ou seja, a TI, muitas vezes ela valoriza muito o sistema, né? O sistema é lógico da própria pessoa. Ela é muito hostil com informação externa, a menos que aquela informação externa se adeque ao sistema da TI, né? Feita na cabeça dela, a lógica interna dela. Ela prefere certeza do que informações muito abertas ou redundantes que possam ser interpretadas de outras formas. Elas preferem que a opinião seja dada de forma definida. Tanto que a TI, ela examina de forma cuidadosa as informações para identificar o que é consistente e o que é inconsistente, com a forma como se aquele entendimento atual se alinha com a forma que a TI da pessoa, né, sabe daquilo, ou seja, se alinha com a lógica da pessoa, porque se não se alinhar é meio que deixado de lado, não é considerado muito. Elementos de ética: ética extrovertida e ética introvertida. A FE, chamada de ética extrovertida ou ética negra na sociônica, é geralmente associado à capacidade de reconhecer e transmitir paixões, humores e estados emocionais, gerar excitação, vivacidade e sentimentos, envolver-se emocionalmente atividades e envolver-se emocionalmente os outros. Ou seja, o que é a FE, no caso a ética extrovertida, é você conseguir reconhecer o estado emocional dos outros e do ambiente e meio que conseguir transmitir esse sentimento que você está sentindo no ambiente, né? Seja ele positivo ou negativo, felicidade, raiva, rancor, qualquer coisa, qualquer tipo de sentimento, você vai lá e transfere ele no ambiente, transmite para as outras pessoas. Por isso se chama até mesmo ética extrovertida, né? Que é a ética das emoções. Ela é transferida para fora, tanto que muitos tipos que valorizam a FE sempre gostam de criar uma atmosfera visível de camaradagem com outras pessoas, uma atmosfera mais descontraída onde vale tudo. Eles tentam não ser muito sensíveis, aceitando piadas com cautela. No entanto, eles estão muito conscientes do fato de que a forma como algo é dito é muito importante para a forma como será recebido, por isso tentar adicionar ênfase em efeitos e exageros aqui e ali para manter as pessoas engajadas, ou seja, socialmente os tipos que valorizam o FE, eles gostam de transmitir os sentimentos dele com mais ênfase, mais exagero, para gerar mais intensidade emocional, digamos assim, daquele sentimento específico. E dificilmente guardam rancor e podem tolerar pessoas de quem, em princípio, não gostam, desde que a situação seja principalmente social e não existe contato muito próximo. Eles preferem que as dúvidas sejam expostas externamente, acreditando que o tratamento do silêncio é uma das piores coisas que você pode fazer a uma pessoa, e apenas agrava o problema subjacente. Ou seja, podemos entender também a ética extrovertida, se formos reduzir, né? Resumir em palavras, digamos assim, expandir a comunicação, pertencimento, hesitação, humor, carisma e envolvimento. Até mesmo expressividade, né? Não precisa ser algo não precisa ser algo verbal falando disso. Pode ser muito bem algo não verbal, como expressões faciais. Mas o mais fundamental é que as emoções elas sejam transmitidas. Não importa o tipo de emoção, podem variar das mais calmas ou as mais intensas e fortalecedoras, e conter a imagem de um afeto específico, como eu havia falado, feliz, triste, irritado, ansioso, entre outros tipos de estados emocionais. A ética extrovertida ela busca muito mais impactar o outro, né? As emoções dos outros, do ambiente,
gerar um ambiente emocional, digamos assim, em relação aos sentimentos que ele está sentindo. A ética introvertida, também chamada de ética branca na sociônica, é a relação subjetiva entre dois portadores de energia potencial ou cinética que mostra o nível de atração ou repulsão entre o objeto ou sujeito e outro objeto ou sujeito. Uma pessoa que possui a FI, ela sente quais objetos a atraem e quais a repelem. Os desejos de interesse de uma pessoa que são direcionados a objetos animados e inanimados. Podem até ser sentimentos de gosto, desgosto, amor e ódio, desejo de obter alguma coisa ou objeto, entre outras coisas. Ou até mesmo a ganância ou a ausência dessa ganância. Os sentimentos superiores da ética introvertida podem ser chamados de éticos porque as relações entre as necessidades das pessoas são reguladas principalmente por normas éticas. Muitas vezes, quando uma pessoa valoriza a FI, né, ela está em posição de liderança, o indivíduo possui a capacidade inata de perceber e avaliar desejos, tanto os seus como os dos outros. Ele sempre sabe quem quer o que de quem, ou seja, ele é capaz de saber quais desejos e o que aquela pessoa quer em relação a esses desejos. E ela também é capaz de colocar sua consciência da realidade subjetiva e seus desejos em oposição aos dos outros, ou seja, ela pode priorizar os próprios desejos ao invés dos outros, por conta da FI muito forte, né? Esses tipos geralmente também transmitem emoções em termos de como são afetados por algo, como não gostei disso, por exemplo, em vez de uma abordagem de ética extrovertida que descreveria o objeto em si sem uma referência clara ao sujeito. Como vocês podem perceber, a maior diferença, né? Não gostei disso, muito mais voltada à pessoa, né? Ao indivíduo, ao sujeito que falou essa frase. Já isso foi péssimo, seria como o sentimento extrovertido faria isso, né? Uma pessoa de alto, com muita valorização do sentimento extrovertido. Dá pra ver as diferenças, ele não citaria diretamente o sujeito, quase. Ela podendo ser resumida a sentimentos subjetivos, consciência interior, relacionamentos, atração e repulsa, integridade moral. Ou seja, ao contrário da ética extrovertida, que não tem muito a ver com o sujeito, é um sentimento mais externalizado do ambiente geral, de reconhecer, né, a emoção dos outros. A FI é muito mais relacionada ao sujeito, ou seja, é muito mais relacionada aos sentimentos de gosto e desgosto do sujeito em si para com algo, né? Pode ser pessoa, objeto, tanto faz. Bem, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Deu bastante trabalho mesmo fazer esse resumo. Eu acho que eu cheguei até a explicar demais. O vídeo ficou bem longo mesmo. Eu não esperava. Mas enfim, espero que tenham gostado, rapaziada. E próximo vídeo, vou começar com os tipos sociônicos. Então me esperem que vai vir finalmente os tipos sociônicos. Todos explicadinhos e detalhados. Vou tentar até dar uma resumida maior, né? Apesar de detalhar, só pegar o essencial mesmo. Eu espero que tenham gostado e falou, guys!